A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos e filhas de Deus, amém? Nós vamos falar sobre Atos capítulo 2, do 1 ao 4. Diz assim a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eita Deus! Todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente. Eita Deus! Um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Oh Deus maravilhoso, hein? E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém? Vejam só, que maravilhoso, né? Atos capítulo 2, ele nos diz isso, nos ensina como é ficar cheio do Espírito Santo de Deus. Ele nos diz que nós devemos estar, como está dizendo a palavra de Deus, nós devemos estar todos reunidos, unidos. Nós temos que estar unidos. Ele diz que tem que estar unidos no mesmo lugar. Então a unção vem para todos. A unção de Pentecostes, do doce e amado Espírito Santo, vem para todos os servos e servas. Vem para todos que estão reunidos no mesmo lugar. É isso que Deus está dizendo para mim e para você. Não vem aqui eu estando sozinha, né? Mas eu recebo esse poder pentecostal, esse poder do Espírito Santo, quando nós estamos reunidos em um mesmo lugar. Então o templo é um local onde nós nos reunimos com nossos irmãos. Está falando aqui da festa do Pentecostes, uma das 7 grandes festas ordenadas por Deus, e em que participava Israel cada ano. Ocorria 50 dias depois da Páscoa. Não mais no cenáculo, onde eles se reuniam antes, mas sim no templo. Então, o templo é um local onde nós nos reunimos, todos os servos e servas, para podermos aprender a palavra de Deus, receber a unção do doce Espírito Santo. Então é isso que a palavra está nos dizendo. Nós temos que sempre reunir, congregar. Eu estou com saudade de congregar. Ainda não fui liberada, porque devido à doença que eu tive, eu estou ainda com um pouco de baixa de resistência, mas após a liberação eu estou indo para o templo, porque eu estou com muita saudade de congregar. Então ele diz assim, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Você que congrega, você que se reúne, nós temos que ter uma unidade e fé em nome de Jesus, para que possamos receber esse poder que vem de Deus. Mostra a vinda do Espírito Santo em uma nova dimensão. Tudo feito possível pela cruz do nosso Senhor Jesus. É pela cruz. Então hoje acontece a mesma coisa. Eu sei porque quando estava congregando, agora eu estou um pouquinho afastada, mas vou voltar porque eu estou com muita saudade. Deus está me dando vida e vida na presença dele com saúde, para que eu possa voltar aí ao templo. Ele está dizendo aqui, nós temos que congregar, porque estando lá unida, nós vamos receber esse poder que emana da cruz do Calvário. Oh Deus! Estavam provavelmente todos reunidos, todos na mesma fé, na união. Oh Deus! E o único registro que se fala do Novo Testamento era o cumprimento desta profecia de João Batista a respeito de Jesus. Refere-se a todos que estavam ali, não só os 12 apóstolos, o número
exato não se conhece. Então ali não foi só receber os apóstolos, todos que estavam ali presentes, naquela união, se reunindo, receberam o poder de Deus. Todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. A palavra de Deus está dizendo, todos foram cheios do Espírito Santo. Todos. Oh, Jesus. Como resultado da cruz, pela cruz do Calvário. O Espírito Santo poderia entrar agora em nossos corações, de vida de todos os cristãos, para habitar permanentemente. Está em João 14,16. E muitos receberam na hora o dom de falar em línguas. A evidência física inicial que uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo, predita pelo profeta Isaías 28, 9. E por Cristo em Marcos 16, 17. Quer dizer que eles não o iniciaram, mas sim o iniciou o Espírito. Como veremos, estas eram línguas conhecidas em algum lugar no mundo, mas não pelo orador. E nós sabemos que nós temos que buscar estar sempre na presença de Deus. Por quê? Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A doutrina do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas, como sua evidência. São um distintivo pentecostal, mantido pela igreja. Mas a presença do Espírito Santo é vista pela presença dos frutos do Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo, eu tenho os frutos do Espírito Santo. Tenho que buscar a me santificar para ser cheia dos frutos do Espírito Santo. Ser cheia do Espírito Santo. Para poder fazer a obra de Deus. A ação do Espírito Santo vem desde o Antigo Testamento e no Novo. A promessa do derramamento do Espírito Santo se concretizou aqui no Atos, capítulo 2. O cumprimento da promessa do Espírito no Novo Testamento e o cumprimento em nossas vidas. Nós vimos isso em nós. Executamos a palavra de Deus em nossas vidas. Executamos a palavra de Deus na igreja, nas outras pessoas que se encaminham para nós. Por isso temos que estudar essa palavra e ser cheio do Espírito Santo. Para que possamos, em nome de Jesus, para que possamos executar os dons espirituais e promover a edificação do templo onde congregamos. Edificação dessa igreja que sou eu e sou você. Uma diversidade de operações realizadas pelo mesmo Espírito. Todos os dons executados por um só Espírito. Um só Espírito. Então, nós devemos observar bem como Deus faz com cada um. O Pentecostes bíblico está ancorado na promessa do derramamento do Espírito Santo e no cumprimento dessa promessa. Eu lembro, agora estou até lembrando, falando em batismo, eu estou lembrando aqui no dia do meu batismo nas águas. Quando eu me batizei nas águas, deixa eu ver quantos anos atrás, acho que tem uns 18 anos, eu batizei no Templo Central da Assembleia de Deus, a governador Zé Malché. Quando eu fui batizada nas águas, quando eu saí das águas, amparada por os servos, a irmã disse, já foi batizada com o Espírito Santo. Naquela hora mesmo, eu recebi o batismo com o Espírito Santo. A irmã falou para mim, você já foi batizada com o Espírito Santo. E eu agradeço a Deus. Desde ali, em nome de Jesus, eu comecei a executar os dons ministeriais. Já fui professora de escola bíblica, líder de mulher, líder de criança, líder de teatro. Já preguei a palavra, sou tudo isso ainda. Graças a Deus, que isso não sai de nós. Nossos dons não saem. E Deus me deu, esse ministério Jesus ensina, para ler a palavra de Deus e conversar sobre a palavra de Deus. Graças a Deus.
O Novo Testamento nos fala de 2 batismos. Um que é o soteriológico, que inicia o crente no corpo de Cristo, e um que é missiológico, a capacidade que o crente tem para o serviço. Então, o crente recebe o Espírito Santo para trabalhar na obra de Deus, executar a palavra de Deus, executar, trabalhar, fazer a obra de Deus ser divulgada, ensinar. No entanto, os pentecostais acham que é particularmente adequado adotar línguas de Lucas e falar de dom pentecostal com o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é prometido a todo crente, todos os servos e servas de Deus, todo cristão. Então, o batismo do Espírito Santo é essa vontade que nós temos de fazer a obra de Deus. É a vontade de executar os dons ministeriais que Deus nos dá, os dons espirituais, dons ministeriais, dom da graça que Deus nos dá para fazermos a obra de Deus. Isso é ser batizada com o Espírito Santo. Porque você quer trabalhar na obra, você quer executar, você ouve a voz de Deus e está te dizendo faça assim, você vai fazendo. É isso que é receber o batismo do Espírito Santo. A dualidade dos dons espirituais e a língua como evidência inicial do batismo do Espírito Santo são distintivos da identidade pentecostal. Viu? Não é só falar em línguas. Você tem que executar os dons espirituais. Nós temos dom da graça, dons ministeriais, dons espirituais. Você recebe e você executa. Isso é ser batizado com o Espírito Santo. Acabei de falar. Não há nada na Bíblia que deponha contra o uso de templos ou casas de oração. Se o propósito do templo é congregar o povo para adorar ao Senhor, o que há de mal nisso? Nós podemos congregar em uma casa, podemos congregar na igreja. Oh, Jesus! A fidelidade às Escrituras e o exercício dos dons são instrumentos espirituais para manter a chama pentecostal acesa e atual para a igreja. Então é isso, execute. Deus lhe deu dons, então execute os seus dons que Deus lhe deu. Execute, estude a palavra de Deus. Quando você estuda a palavra de Deus, você está sendo capacitado para executar os seus dons. Então nós vimos que o movimento do Espírito Santo em nós é nós estarmos na presença de Deus, na cruz do Calvário em santificação. E execução de tudo que Deus nos ensina e nos dá. Execute a palavra de Deus. Execute. Eu não falo em língua, não tem problema. Mas você tem seu dom, o dom que Deus lhe deu. Desde que depois, se você for falar, é um dom. Deus dá para uns e para outros. Uns falam língua, outros trabalham na parte social, outros dão ensinos, aulas, outros pregam, outros louvam. Tudo são dons espirituais. E o falar em língua é um dom espiritual também. Deus amado, muito obrigada por essa palavra. Assim, no canal da Serva Lúcia Costa, Ministério Jesus Ensina. Clique, inscrever-se, ensino todas. Clique, inscrever-se, ensino todas. Veja os shorts no YouTube, veja os reels no Facebook e no Instagram da Serva Lúcia Costa. Siga a Serva Lúcia Costa. A Serva Lúcia Costa, ela fala da palavra de Deus, de conversa sobre a palavra de Deus, conforme o Espírito Santo nos ensina. Seja abençoado, seja vitorioso na cruz do Calvário, com Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Execute os dons que Deus lhe deu. Em nome de Jesus. Deus abençoe, proteja e guarde.